Então, assim, dando continuidade às nossas discussões, o foco de hoje vai ser Laboratório de Habilidades 2, que estaremos fazendo no nosso campo de prática, que é o HGF, né? Então, novamente, qual vai ser o nosso objetivo de aprendizagem naquele cenário? É colocar vocês na linha de frente, diante desse paciente que chega na emergência com os mais variados diagnósticos sindrômicos e vocês, como médicos generalistas, vão precisar tomar a primeira conduta, né? Então, de novo, pensando como uma médica clínica generalista, quais são as primeiras condutas que esse profissional ele precisa realmente tomar. O objetivo da gente é, com os nossos casos clínicos, fazê-los organizar o conteúdo teórico, né? Nós temos casos complexos e esses casos eles acabam mexendo um pouquinho com vários aparelhos e sistemas, né? Então é aquele paciente que tem uma hipertensão e um diabetes prévio, mas que chega com rebaixamento de sensório, mas que também vai desenvolver uma deficiência da função renal. Então, eu acabo tendo que gerenciar esse número, conjunto de informações, né? E eu preciso, sim, fazê-los organizar isso naquele momento, né? Então, os casos clínicos, eu preparei todos eles. Esses 3 casos dessas semanas que nós não pudemos realmente, lamentavelmente, nos encontrar, foram casos reais que nós discutimos em conjunto nesse cenário de prática que foi o HGF, que é um hospital de um perfil clínico, não é? E que eu preciso sim deixá-los conscientes desse tipo de diagnóstico sindrômico. Na primeira aula, sempre eu os levo para o começo da nossa história, que é a entrada da emergência, né? E, de novo, eu gosto muito de comentar com vocês a questão da classificação de risco, que não acontece só nesse hospital público, mas acontece nos hospitais privados do nosso país, acontece nos hospitais privados e públicos de países desenvolvidos. A necessidade que eu tenho de classificar esse paciente que chega em um paciente que precisa ser atendido imediatamente, ou seja, classificado como vermelho, esse paciente que chega e que vai para uma sala de reanimação e que necessita sim de uma intervenção como um ACLS, como um ATLS, naquele momento sob pena de risco de morte. A gente tem a faixa amarela, aquele paciente que pode sim esperar 10 minutos, laranja a amarelo. Então ele já espera realmente um pouquinho mais, não é? Aquele paciente que é classificado como verde e esse paciente pode esperar 1 hora, em alguns serviços hospitalares 2 horas de atendimento. Então, isso é uma prática que acontece no Hospital Geral, acontece em hospitais de trauma como o Instituto Dr. José Frota, acontece nos hospitais de Melbourne, de Sydney, acontece nos Estados Unidos. Então essa classificação ela ajuda a esse médico que está ali na linha de frente organizar esse atendimento, principalmente se eu tenho um atendimento a múltiplas vítimas, né? E nesse primeiro dia de aula, eu sempre gosto de passar com vocês para que vocês conheçam e percebam os espaços. O espaço da entrada da emergência, onde muitos alunos levaram os pacientes na emergência do SAMU, não é mesmo? Dali a gente vê que no chão, também no Hospital Geral e também em muitos outros hospitais, nós temos linhas no chão, indicando o fluxo daquele paciente que segue na linha vermelha, que segue no eixo amarelo, que segue no eixo verde, não é? Então, isso tudo para nortear esse atendimento e melhorar, sim,
o prognóstico, a celeridade na tomada de conduta desse paciente que chega. Então esse aí é o nosso primeiro momento de aula, tá certo?